Olá, cadetes do Exército São Miguel Arcanjo, todos os internautas que vão ver estas playlists aí das formações sobre os dons, ou para os outros grupos que você quiser passar, para os seus grupos de orações. Vamos dar continuidade sobre como é servir no Espírito Santo, do livro aqui do Padre Léo que eu já havia falado, no início aí das formações. O serviço prestado com amor não tira nem a liberdade e nem a dignidade do ser humano. O que acontece hoje muito na nossa sociedade moderna, o modernismo semeou muito na nossa cabeça que a gente é bobo se a gente faz caridade, Se uma pessoa pede um favor, eu não vou fazer não, que eu não sou bobo. Então a gente toma muito cuidado com isso para a gente não cair no péssimo hábito de não estar ajudando mais o próximo, de não estar mais servindo, porque servir no Espírito Santo não é só tendo os dons carismáticos, fazer caridade, obra de caridade, uma pessoa precisaria de ajuda. Agora é diferente se a pessoa está abusando da sua boa vontade, aí não é você deixar de estar servindo e ajudando, não, aí é outra história, é deixar de ser bobo, como a pessoa diz, entendeu? Então até isso a gente tem que tomar cuidado. Então, o que Padre Léo vai querer dizer? Que isso não tira a nossa liberdade e a dignidade. A gente faz essa caridade, este serviço, porque é isso a gente se entregar. Somente no poder do Espírito Santo poderemos nos tornar verdadeiramente em servos do Senhor. Ele mesmo, ao anunciar a sua missão, afirma que o Espírito Santo unge para o serviço. O meu aviso dito para vocês, eu não vou pegar as passagens da Bíblia e ficar lendo, porque senão a gente vai prolongar muito. Então, para não prolongar muito, está lá em Lucas capítulo 4, 16 a 20 versículo. Então, o Espírito, ele unge para o serviço, ou seja, ele te dá aquela poder para você servir. No mundo existem os que mandam e os que obedecem, os que são importantes e os que não são. No mundo as pessoas valem pelo que fazem, não é verdade? Cada ser humano nesse mundo, infelizmente, o nosso mundo ele tem esse olhar. Você vale pelo que você faz, pelo seu status, pelo que você é, pelos seus estudos, pelo como se você veste. Mas Jesus quer mostrar que no cristianismo vale ao contrário. Ele, o Senhor, é aquele que serve. Aqui o servo é igual ao Senhor. Em Jesus, servo e Senhor são a mesma realidade. Ele é o servo sofredor, como está lá em Isaías 49, versículos 50 e 53. Acho que são capítulos, São capítulos 49, 50 e 53. Jesus é o servo sofredor. Ou seja, Jesus ele veio para servir, para mostrar como nós devemos se portar. Porque muitas vezes as pessoas elas adquirem cargos, autoridades, e como acontece às vezes em grupo também, a gente tem os cargos, para manter a hierarquia, e você acaba querendo pisar nos outros. Não é assim que funciona, Ao criticar a divisão da sociedade e se apresentar como modelo, Jesus nos mostra que a mudança desta sociedade não acontecerá através de revoluções políticas. Então, meu filho, doce ilusão que revoluções políticas vai mudar a sociedade, que não vai. Não foi assim que Jesus veio mostrar. E há aqueles ainda que dizem que Jesus foi um revolucionário. Jesus não foi um revolucionário. Jesus veio mostrar como eu tenho que me portar diante do irmão. Ser aquele servo, ser prestativo, ter aquela humildade. O que eu posso fazer por você, irmão? Aquilo que às vezes está a teu alcance, você fazer a caridade para o outro. Aquilo que você pode fazer. Você às vezes dá a oportunidade para o outro, se você é um empresário. Claro, infelizmente existem pessoas aproveitadoras. Jesus vai falar dos aproveitadores também, Como São Paulo vai dizer, quem não quer trabalhar não merece comer. Então não estou me referindo a ex-aproveitador, mas às vezes as pessoas que têm algum potencial, alguma aptidão. Então vamos fazer isso aqui, vamos. Se a gente do exército, por exemplo, pudéssemos empregar os moradores de rua, era um sonho meu, um sonho, utopia. Se eu pudesse organizar o exército, a gente ia empregar todos os moradores de rua que a gente fosse passar do planeta Terra. Mas quantos deles iriam aceitar a proposta? Entendeu? Então, às vezes, a gente quer ajudar, a gente pode, a gente faz, servir. Às vezes você tem muito dinheiro, então você serve fazendo isso, você está servindo, Você está servindo com humildade, porque você tem um dinheiro, você pode, eu vou dar emprego para fulano. Mas aparece aqueles que não vão querer. Aconteceu uma vez no Exército São Miguel Arcanjo de ter entrado pessoas pedindo ajuda, Uma mãe aí dizendo que queria leite, não sei o que, para a filha.
Aí entrou no meu privado. Eu acho que ela não sabia que eu era o criador do Exército de São Miguel. E aí eu disse pra ela o seguinte, porque às vezes é uma forma da gente investigar se a pessoa realmente ela quer, tá necessitada ou não. Aí ela veio pedir ajuda, eu disse o seguinte: olha, se a senhora quiser vir aqui onde eu moro, eu dei uma de ricaço, né? Eu estou precisando de funcionária para trabalhar aqui comigo, aqui na casa aqui, eu vou lhe pagar um salário mínimo para você vir. Aí ela começou a botar desculpa, disse que na verdade quem estava falando era a filha da mãe, né? E que não podia ir porque tinha não sei quem é a mãe também, não sei o que. Disse, não, mas você pode trazer sua família toda para morar aqui. Aí ela disse, não, eu agradeço e tal, e pronto. Ou seja, ela queria, será realmente ajuda? Ela queria só ficar roubando dinheiro, golpista, na internet tá cheio de golpista que se passa de coitadinhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como é servir no Espírito Santo. Cara, isso é uma forma nossa que a gente procura investigar se a pessoa realmente quer ou não. Quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo, Moisés tentou se desviar, colocou muitos obstáculos e por fim disse que não podia ir porque era gago, não podia servir ao Senhor. Ah, eu não posso ir porque eu sou gago. Às vezes a gente põe dificuldades, né, para servir. Eu já pus muita dificuldade na minha caminhada. Às vezes vai passando por coisas humanas nossas, falta de maturidade, diante daquilo que Deus está te colocando de propósito para você servir. Qual é o propósito que Deus vai colocando para você? Às vezes você está com medo disso, está com medo daquilo outro, está com medo de estar em público, está com medo não sei o quê. Deus às vezes está te chamando, fique atento a isso daí. Só que Deus não estava mandando Moisés ir fazer palestras sobre libertação, estava mandando ir libertar o povo. Deus só pediu para Moisés libertar o povo, mas não para fazer uma palestra, né? Quer dizer, eu sou gago, eu não vou saber falar. Não, mas eu quero que você vá libertar o povo. Não precisa saber falar, não. Deus não queria um palestrista, queria um servo. Né? Queria que ele fosse servir. E para isso não interessa ser um grande orador. E Deus até parece fazer uma brincadeira com Moisés. Arão fala por você, enquanto você faz a sua parte. Ou seja, Arão vai ser seu porta-voz. Olha interessante você analisar essa visão de Deus. Moisés botou um obstáculo, não foi? Mas Deus não desiste de nós. Deus ele encontra soluções. Ele coloca soluções na nossa frente, a gente não percebe. E ele botou a solução para Moisés. Ah, Moisés, esse é só o probleminha que você não consegue falar direito, que é gago. Não se preocupe não, seu irmão vai falar por você. Ou Deus poderia fazer um milagre e fazer Moisés falar, né? Operar o milagre. Jesus não fez grandes milagres, né? Por que Deus não podia fazer este milagre que é o próprio Jesus, Deus, né? Então, Deus encontra soluções diante dos obstáculos. Por isso que eu digo, gente, nós para servir a Deus, a gente bota obstáculos mais do que já existem. Pode observar, e se vier um obstáculo, aí é que a gente vai botar mais obstáculo ainda para não servir. Quem conheceu uma missão que eu fui fazer em setembro de 2022, em Teresina, antes de eu chegar em Teresina, no carro o urubu bateu e quebrou o vidro. Ou seja, apareceu um obstáculo no meio do caminho. O que foi que eu fiz? Porque quando a gente vai trabalhando isso aqui, ó, de servir a Deus, a gente não vai usando os obstáculos para dizer, aconteceu essa batida do urubu é porque Deus quis e Deus não quer que eu vá para a missão porque Ele está me protegendo de um acidente. Talvez iria acontecer um acidente, cara. Tem gente assim, né, que pensa assim, Cláudio, vai ver, Deus estava evitando acontecer um acidente. O acidente já aconteceu, o urubu bateu, né? Então, a gente bota obstáculos. E vocês puderam ver aqui que Deus tirou o obstáculo do caminho de Moisés. O obstáculo é porque você não sabe falar direito? Vou mandar seu irmão falar. Tá entendendo, irmãos? Então, a gente tem que tentar trabalhar e servir como Deus pensa. Tem um obstáculo, o que eu posso fazer para superar os obstáculos? Para pular o obstáculo? Assim é um comportamento do servo. Eu não vou deixar o obstáculo me atrapalhar. Eu tenho como regra geral, e você pode tomar isso se você quiser, eu sempre coloco assim, tá tendo essa dificuldade, só Deus vai me impedir. Coloco diante de Deus, Senhor, eu vou fazer de tudo para eu fazer isso. Se o Senhor não quer, o Senhor impeça. Do mesmo jeito quando o carro bateu no para-brisa, o urubu. O que foi que eu disse para São Miguel? São Miguel Arcanjo, eu vou seguir viagem. Se Deus não quer, que me peça no meio do caminho. Podia acontecer, Deus me pedisse, sim, claro, por meio de um acidente. Aí eu não ia mais fazer missão, aí ficar internado numa outra cidade próxima, antes de chegar em Teresina. Aí eu podia dizer que foi o diabo? Não. Deus me deu uma lapada para eu ficar ali quieto, sentadinho e não sair, se ele não queria.
Se fosse a única forma de me aquietar. Porque às vezes Deus sabe que para me aquietar mesmo eu tenho que quase ficar imóvel, né? Para ficar imóvel. Ou então, às vezes, também não ter recursos financeiros, que a gente não tem como ir muito longe sem recursos financeiros. Tirar tudo isso daí, né? Ou seja, tirar tudo que lhe impede. Então a gente, irmão, tem que trabalhar assim como Deus, tirar os obstáculos do caminho, encontrar solução. Que solução é para este problema? Então você que é servo, e você que é líder, servo que quer ser líder, você tem que encontrar soluções para servir, para coordenar. Ele tinha condição divina, mas não se apegou à sua igualdade. Então, Deus, Jesus, a gente olhar para Jesus, ó, como ele foi tão servo e tão humilde, disfarçou-se de menino. Que eu sou uma pessoa que não sei de nada, eu não sou Deus, eu sou um simples menino para provar os corações de quem realmente ama Deus. O demônio nos engana dizendo que seriam como deuses. Deixa eu ler bem aqui esse recadinho que eu botei aqui. O demônio incute na cabeça do homem uma ideia maior que ser líder. Seremos deuses. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quem é líder de grupo coordenador, que o demônio ele não vai botar na sua cabeça só de ser líder, mas você ser um Deus, você ser o poderoso. Só eu posso fazer isso. Ah, se não tivesse eu como líder, isso não ia acontecer. Como nós fôssemos o único biscoito do pacote, né? Às vezes a gente tem esse cuidado, se você tiver isso, é espírito de deuses. O outro problema deste espírito de liderança é a ilusão de que somos melhores do que os outros. Se temos tal ou qual tal dom, nos julgamos melhor. Às vezes acontece, é perigoso isso. O pregador se achar melhor do que os cantores, ou os cantores achar melhor do que o de cura e libertação, do que os intercessores, e por aí vai. Nessa sociedade dividida, Jesus se coloca como aquele que serve e serve a todos sem distinção. Esse é o papel do servo. Não ter distinção de cor, raça, não sei o que. Não precisa fazer movimentos revolucionários de racismo, feminismo, não sei o que. É só você ser como Jesus, servir. Não precisava ter nascido esse monte de revoluções aí de que quer igualdade para todo mundo, se você simplesmente seguisse o papel de Jesus Cristo. Simplesmente. A palavra servo e a palavra cordeiro possuem o mesmo sentido bíblico. Jesus é aquele que se fez servo. É o Cordeiro de Deus, a vítima que se ofereceu por todos nós. O servo precisa ser profeta da esperança, precisa dar coragem aos enfraquecidos e desanimados. Já pensou você como servo está desse jeito? Está enfraquecido, está desanimado. Por isso é importante sempre você estar se renovando no Espírito Santo, porque isso vai se abater sobre você. E aí você não vai ter força. Como é que tu vai transmitir isso para as pessoas? Tu vai transmitir força, ânimo para as pessoas, coragem. Se tu tá todo sem coragem, sem ânimo. Por isso mesmo, ele não pode resistir ao Espírito de Deus para que não desfaleça diante das dificuldades da missão. Então, se você deixar de servir ao Espírito de Deus, o Espírito Santo está falando no teu coração, faz isso, faz aquilo, vai rezar, vai fazer adoração agora, vai não sei o quê, e você resiste ao chamado do Espírito Santo, você vai se desfalecer diante da missão, você não vai ter força para levar adiante sua missão. Eu não quero divisões e partidarismos. Isso precisa acabar em grupos. Padre Léo estava dizendo isso, né? Que infelizmente ainda hoje existe e não acabou não. São seres humanos que não trabalham o ser humano. O servo precisa obedecer. Obedecer significa exatamente ouvir o que Deus quer. O que Deus quer? É este o sentido da grande oração que Salomão faz a Deus pedindo o dom da sabedoria. Que Salomão pediu o dom da sabedoria. Quem quiser ler lá, pega lá 1 Reis, capítulo 3, versículos 7 ao 9, e Sabedoria, o livro de Sabedorias, capítulo 9, versículo 1 ao 18. Deus, Yahvé, meu Deus, és tu que fazes teu servo reinar no lugar de meu pai Davi. Olha aí, o Salomão, sendo um rei grande e poderoso, ele se comportou diante de Deus como servo. Eu estou aqui teu servo para te servir. Eu sou bem jovem, não sei governar. Ele teve a humildade de... Olha, ele como um líder, como um governante, como um rei, ele teve a humildade de dizer, eu não sei, Senhor. Eu, por exemplo, como fundador do exército, eu tenho que ter sempre a humildade de dizer assim, eu não sei ser fundador, eu não sei não, eu nunca fui na minha vida. É diferente de você fazer a experiência de ser coordenador. Já fui coordenador em vários grupos. A gente vai aprendendo, a primeira vez que você vai ser líder, vai ser coordenador, você às vezes também não sabe, não. A gente não entra sabendo, não. Quem é quem sabe ser coordenador? Ninguém. Por mais que você veja outro coordenador, você só tem que ter a humildade de dizer, eu não sei fazer isso. Me ensina. Me ensina a pedir, falar. Foi isso que Salomão fez. Certo?
Então, somente a partir desta experiência profunda de ouvir o Senhor, ou seja, de obedecê-lo, é que podemos usar os dons que Ele mesmo nos deu. É muito interessante perceber o esquema pedagógico de Jesus. Primeiro, Ele evangeliza os discípulos. Olha só que isso é interessante a gente saber. Primeiro, Jesus evangeliza os discípulos ao longo de 3 anos. Evangelizar é ensinar, anunciar a boa nova, ensina. Primeiro, Jesus ensina os discípulos durante 3 anos. Depois, ele forma a hierarquia. Ele vai organizar a hierarquia dos discípulos de sua igreja, os apóstolos. E só depois ele envia o Espírito Santo, que é quando aonde? É no dia de Pentecostes. Jesus passou com eles na terra 3 anos evangelizando, ensinando. Deu estágio para ele, mandou eles ir, vai lá expulsar aqueles demônios lá. Os apóstolos voltavam. Ah, Senhor, isso aqui eu não consegui expulsar. E Jesus, porque tem espécies de demônios, só sai com oração e jejum. Jesus não já poderia ter mandado eles irem prevenindo, já que ele era Deus? Olha, vocês vão em jejum para esses espíritos aí, para resolver o problema lá, porque eles só vão sair com oração e jejum, e vão em jejum. Ele já não poderia ter falado isso porque ele não falou, porque Jesus está ensinando, estagiando e esperando o retorno da humildade deles. Senhor, eu não consegui. Tem gente, tem servo que se acha o rei da cocada preta, que não tem humildade de recorrer ao seu coordenador, ao seu chefe, ao seu e dizer, olha, isso aqui eu não estou conseguindo fazer. O que precisa fazer? Onde é que está errado? A saber recorrer à ajuda. Isso era tão importante que antes de enviar o Espírito em Pentecostes, Jesus primeiro escolheu Mateus, ou seja, estava faltando um dos 12, mas Jesus não quis enviar o Espírito Santo se ainda não tivesse juntado o próximo no lugar do Judas que se matou. Servir no Espírito Santo é a resposta, obedecer à hierarquia da igreja. Isso é servir no Espírito Santo. Porque tem os grupos. Os grupos têm os coordenadores, líder, toda a organizaçãozinha para você obedecer até chegar no Papa. Porque o líder do seu grupo, ele não pode fazer nada que vá contra os ensinamentos da igreja. O servo não é aquele que tem de ficar aparecendo sempre. Sua missão é ser fundamento, sustentar. O servo não é aquele que tem que ficar aparecendo, eu estou fazendo algo aqui, bonito aqui, olhem para mim, gente, os holofotes. Não é isso, servo. Por isso é fundamental a vida de oração. Olha o que é fundamental para a vida do servo. Você tem que ter vida de oração diária. Como é que está a tua oração para você ser servo? Você que vai iniciar agora também, que está vendo as formações se preparando, tem que se iniciar em oração. Te dobre em oração na tua casa. Não é só ir rezar quando está no grupo, não. Quando está no grupo de oração, quando está indo para as lives, quando está aparecendo Rosário de Frei Gil, só vai rezar quando está no live do Rosário de Frei Gil, só vai rezar no live de 40 de São Miguel. Não, é na tua casa, tem que ter tua oração. Senão você não vai realmente conseguir ser um servo fiel e um servo verdadeiro. Vida sacramental, que é o sacramento da igreja, é participar de missa, confissão, comunhão, eucaristia. A unidade com a igreja de Jesus Cristo. O servo tem que ter unidade. Se você está só querendo ser servo e fica distante do que tem na igreja, não quer exercer as coisas da igreja, não quer ir para mim, não quer se confessar, acho que não há necessidade, não faz tuas vidas de oração em casa, não lê a Bíblia. Lucas diz que Jesus foi ungido pelo Espírito para servir a todos. Assim seremos nós. Jesus nunca se preocupou com sua autoimagem. Ele foi um homem completamente livre de todos os preconceitos sociais e pseudo-religiosos. Lembrando que Jesus não era criticado. Ele come e bebe com os pecadores. Jesus não foi criticado. Ele estava lá na casa do Zaqueu. Ele não foi lá para poder se aliar com o Zaqueu na bandidagem, na corrupção. Não, ele foi para evangelizar. Então assim deve ser o servo, que serve no Espírito, usar os dons sem se preocupar com a autoimagem. Não é usar o dom, eu já na internet, eu não estou tendo visualização, eu fiz uma pregação, ninguém visualizou. Eu estava fazendo uma pregação ao vivo, ninguém olhou para mim. Não é isso, se preocupar com a sua autoimagem. Sirva, faça sua missão, você sabe o que tem que fazer. E acabou. Ponto final. A grande maioria dos citados seguidores de Jesus é formado por gente que não valia nada. Os seguidores de Jesus, Pedro, Mateus, André, Tiago, João, Madalena, Zaqueu. Pedro não sabia nem ler, era analfabeto. O Zaqueu que roubava, Maria Madalena que era prostituta, a samaritana, que o povo samaritano era um povo que eram excluídos da sociedade dos judeus. Então o povo escolhido por Jesus é gente que não valia nada. Então não vai achar que Jesus vai estar preocupado em você valer alguma coisa para servir a Ele. Não, você não valendo nada, Jesus te quer para servir. Só se disponibilize e vai, não peques mais. Lute para sair do pecado, é isso que o servo faz. Eu costumo ter uma frasinha que eu digo sempre assim:
Não pare de servir a Deus porque tu pecas. Pare de pecar para servir a Deus. Porque às vezes a gente fala o contrário, né? Eu estou pecando, não vou mais servir a Deus. Eu não vou fazer mais porque eu peco, porque eu estou caindo em pecado. Não, digo o contrário. Eu estou pecando, né? Eu vou deixar de pecar para servir a Deus. Não vou pecar mais não, eu vou servir a Deus. Eu não vou fazer mais não. Trabalhe isso daí que você vai alcançando libertação. Jesus é mesmo maravilhoso e o mundo precisa urgentemente de gente que tenha a coragem de servir como ele serviu. Nós cristãos precisamos aprender que a humanidade nova, trazida e vivida por Jesus, não pode ser dividida entre servos e senhores. Os cristãos precisam aprender a viver a fraternidade. O servo não é aquele que aponta os erros. Olha, grave isso aí na sua mente. Se você fica só apontando o erro, você não é servo. Criticando e maltratando as pessoas. Você fica na fofoquinha apontando erro, fulano, dentro do grupo ainda, no mesmo grupo, fica apontando o erro do Clailton, líder, do Clailton e dos outros líderes. Os outros ovelhas. Lembra da história que eu falei dos jovens lá que eram assassinos, consertaram o pneu, que foi que eu fiz? Ele fez isso de bom. O que eu tenho de bom para oferecer? O que outra pessoa tem de bom a oferecer? Você não sabe olhar para o lado bom dela, não? As pessoas estão precisando de gente que tenha coragem de amar. O servo é aquele que estende a mão ao que está caído, que alegra o que está triste. Você não vai botar a pessoa triste mais para baixo. Você vai ajudar quem está caído. Por isso que eu disse, esses jovens que eram assassinos, estendeu a mão a quem precisava. Eu precisava de consertar o pneu, eles estenderam a mão. Ou seja, por isso que eu disse, eles fizeram o papel de servo mais do que muita gente que não faz, entende? Que alegra quem está triste, que reanima os desesperados, que acolhe o marginalizado pela hipocrisia da sociedade. Quem era o marginalizado que eu dei o exemplo aí? Os assassinos. Eu acolhi ele, eu poderia dizer, não precisa não. Já que a pessoa me disse que eles eram assassinos, eu poderia chegar a dizer assim, não precisa consertar o carro, não se preocupe não, pode deixar aí, tem um menino ali que vai ajeitar. Não poderia discriminar ele. E quando nós revelamos o amor em gestos, a pessoa pouco a pouco percebe o amor de Deus em nós. Então, o nosso amor, o nosso verdadeiro servir, ele tem que ser transformado em gestos. É assim que a pessoa vai olhar para você, servo, e vai ver o próprio Jesus. Ele é diferente. Nossa! Jesus se agachava para ficar do tamanho dos pecadores, sujava sua reputação e seu nome, porque vivia no meio dos pobres, dos pecadores, das prostitutas, dos doentes, todos excluídos da religião do seu tempo. Porque todo esse tipo de gente era excluído na religião de Jesus. As mulheres não podiam estar mantendo contato com mulheres, os homens, as crianças eram excluídas, os doentes, os que eram de outra religião, prostitutas, pecadores, pobres, porque eram considerados pessoas que não, principalmente os pobres, amaldiçoados por Deus, e os doentes. Quem era doente naquele tempo era visto que você foi amaldiçoado por Deus, você está doente, que você pecou. Quem lá estava bem de vida, rico, com boa condição, eu sou uma pessoa que não tem nenhum pecado, enquanto se mergulhando no pecado, né? As contradições, mas era assim que eles faziam, mas Jesus veio mostrar o contrário. Por Jesus viveu no meio desse povo todo discriminado, que foi descriminalizado, perdão. Esse é o grande desafio para nós. O que adianta para a igreja um líder convertido ao Senhor que se isola no seu grupinho e não assume nenhum compromisso com a transformação do mundo? O que você está fazendo? Você que já sabe o que tem que fazer como servo, como missionário. O que você está fazendo? Só fica indo para o seu grupo a reunião? E a ação para você ir? Você que já pode ir, que já está no exército trabalhando com a gente em missão. O que falta? O que está te impedindo? É o dinheiro. O dinheiro está impedindo. Então bora ver o que a gente pode fazer de ação que não vai precisar do dinheiro. E a gente vai encontrando soluções. Eu digo dentro do exército, para nós do exército, quem já recebeu autorização e permissão do exército, que já pode exercer a missão, já sabe o que tem que fazer. E ir fazer. Só isso, irmãos. Ir fazer. Então, este trabalho exige muito. Só podemos testemunhar Jesus se permitirmos que o seu Espírito trabalhe em nós. Como ele, precisamos estar revestidos do poder de Deus. Por isso, o servo precisa estar mergulhado no Espírito Santo. Então, o servo, a gente, precisamos, nós, líderes e servos, servo-líder, porque, como eu disse, o líder é servo 2 vezes. Precisamos estar mergulhados no Espírito Santo. E onde é que tu vai te mergulhar no Espírito Santo? Através da vida de oração diária. De toda hora tu tá olhando para ti mesmo e dizer assim, nossa, o que eu tenho que melhorar?
Nossa, isso aqui, se as pessoas descobrirem de errado em mim, eu estou dando contra-testemunho, eu preciso mudar isso. O que eu tenho que fazer para melhorar como servo, como missionário de Jesus Cristo?